Opa, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo de resolução de exercícios de física dos grandes vestibulares. Eu sou o professor Guma, você está no canal do Prof. Guma, o canal que ajuda você a resolver exercícios de maneira didática. E hoje, semana de pré-vestibular, de pré-FUVEST segunda fase. Olha o que eu tô resolvendo aqui, ó. FUVEST segunda fase, inédito no meu canal, não tinha resolvido nenhuma questão de FUVEST segunda fase ainda. Esta semana em especial vou resolver algumas questões de segunda fase e hoje eu trouxe um exercício de associação de resistores de circuito elétrico do tipo de exercício que ninguém pode errar. Quem está na segunda fase, esse tipo de exercício não pode errar. Então eu estou aqui para trazer algumas dicas para você sobre esse exercício. Bora lá! Olha aí a questãozinha da FUVEST 2019, a questão de número 5, diz assim, ó. Considere o circuito mostrado na figura onde todos os resistores têm 200 ohms. A diferença de potencial V a B, que é a diferença entre os pontos A e B, é de 120 volts. Então, letra A. Determine a resistência equivalente deste circuito. Bom, para você calcular a resistência equivalente, eu sugiro que você refaça esse circuito vendo os pontos importantes de cada momento. Então vamos lá, eu gosto de fazer assim, presta atenção. Nós vamos partir do ponto A. Então eu vou colocar aqui como ponto de partida o ponto A. E aí eu vou caminhar pelo circuito. E cada vez que eu atravessar um resistor, eu chamo o próximo ponto de uma outra letra. Se eu não atravesso o resistor, o ponto tem o mesmo potencial de A. Tudo bem? Então é assim, ó. Saindo daqui, vou caminhando pelo circuito, olha lá comigo, ó, cheguei nesse ponto aqui. Passei por algum resistor? Não, então ainda é ponto A. Então não vou nem mexer, vou continuar com o ponto A. Chegando nesse ponto A, eu tenho dois caminhos aparentemente, ó. Caminho 1 e para baixo caminho 2. Parece que são dois, mas quando eu chego nesse ponto, concorda que ainda é ponto A, porque eu não passei por nenhum resistor, todo mundo entende isso? Então peraí. Quando eu chego nesse A corrente se divide em outros dois. A corrente não, o circuito se divide em outros dois caminhos. Então, na verdade, nós temos caminho 1, caminho 2, caminho 3. Ah, então são três caminhos e não dois caminhos. Então, ó, cuidado, ó. Caminho 1, caminho 2, caminho 3. Então, saindo do ponto A, nós temos, aumentando minha bolinha aqui, temos três caminhos. No caminho 1, eu passo por um resistor chamado R1 e chego até um outro ponto que já eu falo ali. Passando pelo caminho 2, ó, o caminho 2 é esse aqui, ó, olha para o circuito lá, eu passo pelo resistor R2 e chego num ponto, já eu anoto ele. E pelo caminho 3, eu passo pelo resistor R3 e também vou chegar em algum ponto que já eu vejo que ponto é esse, tá bom? Tá bom, Goma, entendi. Agora olha lá para a figura de novo. Quando eu passo pelo R1, eu chego nesse ponto aqui, que eu vou chamar esse ponto aqui de C. E veja que quando eu saio de A, passo pelo R2, eu também chego em C. Então, tanto o ponto R1 quanto o R2 vão chegar no ponto C. Se esse ponto C, esse é ponto C, eu posso unir esses dois pontos em um único ponto. Faz sentido para você isso? Então, posso juntar esse com esse e chamar esse ponto aqui de C. Combinado? Note que ao sair de C, o meu circuito se divide em dois, ó, passando por R5 e R4. Então, de novo, saindo do ponto C, o meu circuito se divide em dois. 1, 2. Passando por R5 e por R4. E aí, veja que depois que eu saio do 5 e do 4, aí sim eu vou chegar aqui nesse ponto, o 4 eu vou chegar aqui nesse ponto, que concorda comigo que esse ponto é B, porque aqui é B e aqui é B, porque eu consigo chegar até aqui sem passar por nenhum. Então, ó, saindo de 5, ó, sai do C, passa por R5, chega em B. Sai do C, passa por R4, chega em B. Então, olha, ó, sai do C, passa por R5, chega em B. Sai do C, passa por R4, chega em B. E o R3 aqui embaixo também, você passa pelo R3 e também chega em B. Que beleza. Então eu posso unir todo mundo aqui, ó. Opa, deixa eu só mudar de cor aqui. Posso unir todo mundo. Então, ó, sai do R3 e chega num ponto, sai do R4, chega nesse ponto, sai do R5 e também chega nesse ponto. Que ponto é esse? Esse é o ponto B. Tá bom, Guma. E aí? E aí que é o seguinte, ó. Vamos numerar? Esse cara vale 200, esse cara vale 200. 2 de 200 em paralelo vira 1 de 100. Sim ou não? 2 em paralelo vira 1 de 100. Esse cara aqui vale 200. Opa.
Esse cara aqui vale 200 ohms. Esse cara aqui vale 200 ohms. 2 de 200 em paralelo vira um de 100. Então, um circuito equivalente a esse... Deixa eu só, antes de mais nada, apagar aquele monte de coisa ali, senão o circuito fica muito carregado. Então, esse circuito que estava aqui, ele fica assim. Deixa eu até fazer embaixo, eu gosto de fazer embaixo. Então, o ponto A, que é o nosso ponto de partida. E aqui o nosso ponto B, que será o ponto de chegada. Então, na verdade, esse circuito aí de cima, a parte de baixo não muda, tá, gente? A parte de baixo continua saindo de A, passando pelo R3. Esse R3 vale 200 ohms e aí chega até B. Então, esse cara aqui de baixo não mudou nada. Ele é o R3 e vale 200 ohms. Enquanto que lá em cima, lembra que de A até C virou o quê? De A até C virou 1... Deixa eu desenhar o C aqui, ó, que é o ponto C. Esse cara aqui vale quanto, Guma? Esse cara aqui vale 2 em paralelos de 200 virou 1 de 100 ohms. Saindo de C, tinha R4 e R5, era 2 em paralelo, R4 e R5, virou 1 de 100 ohms. Então aqui também virou 1 de 100 ohms. Aí lá em cima ficou 2 de 100 em série, 2 de 100 em série, que vai ficar em paralelo com o de 200 embaixo. Então, finalmente, o nosso circuito vai ficar assim, ó, de A até B, né, até ficou bem esticadão aqui agora, vai ficar assim, ó, 200 em cima com 200 embaixo. Todo mundo enxergou isso? Eu não vou perder tempo com o desenho aqui não. Então, aqui em cima ficou 100 com 100, ficou 200, e embaixo ficou 200. Vai, vamos desenhar. Ficou 200 em cima, tchup, e ficou 200 embaixo. Opa, Guma. Aí bonitinho. Ai, com pressa pro vídeo não ficar longo. Eu não sei porque eu tenho essas preocupações. Eu acho que eu tinha que pensar assim. Quem tá afim de aprender tem paciência de assistir até o final, né? Eu esqueço disso. Às vezes eu quero fazer rápido e acabo, sei lá, deixando de ser didático. E não é esse o objetivo. Vai com calma, Guma. Então, olha lá, de A até B, lá em cima virou 1 de 200. Então ficou 200 com 200. Então, finalmente, né, pessoal? A resistência equivalente, finalmente, a resistência equivalente desse circuito é só fazer 200 sobre 2 e isso vai dar 100 ohms. Então a resistência equivalente será de 100 ohms. Todo esse trabalho aí, né, foi dando 100 e no final deu 100 mesmo. A resistência total desse circuito. Então esse circuito inteiro equivale a um circuito com um único resistor de 100 ohms. Então essa era a letra A. Guma, é interessante ficar fazendo todo esse desenho na hora da prova? Gente, todo esse desenho não, mas uma parte dele, por exemplo, se você mostrar para o corretor só esse desenho aqui, ó, só essa interpretação aqui já fica legal, porque aqui você poderia escrever assim, ó, caso você queira, ó, vou colocar aqui do lado até de uma outra corzinha. Aqui você podia dizer o seguinte, ó, a resistência equivalente de A até C, tá vendo? Quem está entre A e C é o R1 e o R2. Então seria o valor de um deles, que eu vou chamar de R sobre 2. Por que vai chamar de R, Guma? Porque todos os resistores valem R 200 ohms, tá vendo? Então eu poderia dizer o seguinte, que a resistência equivalente de A até C é R sobre 2, que é 200 sobre 2, que é 100. Aí você poderia dizer o seguinte, a resistência equivalente de C até B, a resistência equivalente de C até B é igual a R sobre 2, que é 100. Se você quisesse, em vez de ficar fazendo o desenho, mostrar isso para o seu corretor, tá? Uma outra opção. Aqui, a resistência equivalente de A até B, que já vai ser a resistência equivalente, ó, partindo desse desenho aqui, que seria? Seria, lá em cima, 200 sobre 2, que é 100 ohms. Ou você poderia colocar assim, ó, a resistência aqui em cima seria RAC mais RBC, e embaixo seria R3. É que é esse desenho aqui, ó. RAB mais RBCB seria 200, quer dizer, são 2 de 200, vira 1 de 100 ohms, tá bom? Seria uma outra hipótese, então, de você mostrar os cálculos aqui. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, então. E a letra B? O que ele pede a letra B? Na letra B, ele pede para a gente calcular a corrente elétrica do circuito. A corrente elétrica do circuito. Pessoal, a gente já não sabe... Vou colocar aqui, letra B. A gente já não sabe a DDP total do circuito? AB, o exercício deu, diz que é 120. O
que é o U, né? U igual a R vezes I. Então, R total, que é o R equivalente, vezes I total, que é a corrente. Se o exercício disse que a DDP total de A até B é 120, a resistência total do circuito você acabou de calcular, que é 100, então qual é a corrente total do circuito? Passa ao 100 dividindo, corrente total do circuito vai dar 1,2 ampere, 120 dividido por 2. Então achei a corrente total do circuito. Essa é a corrente I, 1,2 ampere. Significa o seguinte, aí ele quer também a corrente I4. Então olha para o desenho. Aquela corrente que eu acabei de encontrar, ela é a corrente total do circuito. Deixa eu apagar um pouco aqui para não ficar tão carregado. É a corrente que está chegando aqui, ó. Essa corrente que chegou aqui, ó, é 1,2. Mas lembra que uma parte dessa corrente vai aqui para cima, que vai passar pelo resistor 1, eu vou chamar isso aqui de I1. Uma parte vai descer, e quando chegar bem nesse ponto aqui, ela vai se dividir em duas, que é R2, R2, que eu vou chamar de I2, e uma parte vem para cá, que é I3. Aí alguém vai dizer, Guma, aqui é 200, aqui é 200, aqui é 200, então se divide em 3 igualzinho, né? Então vai 1,2 dividido em 3, vai 0,4, 0,4, 0,4, né? Não, 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 não. Não é 0,4, 0,4, 0,4. Presta atenção nisso. Galera, concorda que esse circuito que está aqui, esse aqui, ó, ele é equivalente a esse aqui, ó. Aí então quer dizer o seguinte, que a corrente que está chegando bem aqui, que é no ponto A, está chegando uma corrente de 1,2 ampere, ela vai se dividir em duas iguais, porque são dois resistores de 200. Então quer dizer que vai sim realmente vir 0,6 ampere para cá e vai realmente vir 0,6 ampere para cá. A corrente se divide igualmente quando as resistências são iguais, né, no paralelo. Beleza. Mas esse resistor de 200 de cima, de onde ele veio? De onde ele veio? Ele veio desse 100 mais esse 100. Tá, mas esse 100 mais esse 100 vem de onde? Concorda, pessoal, que essa parte de cima aqui, ó, ela é a junção desse pedaço com esse pedaço? Ou seja, esses dois caras aqui gerou esse cara. E esses dois aqui gerou este. O que eu quero dizer com isso é que metade da corrente foi para baixo, metade da corrente veio para cá, ou seja, 0,6 ampere dos 1,2 que chegaram aqui, e a outra metade foi para cima. Só que esse para cima são dois resistores, então quer dizer, metade dessa metade foi para cima, ou seja, 0,3, e metade dessa metade veio para cá, 0,3. Você entendeu, gente? Você entendeu isso? Você entendeu isso? Então, ó, se você for pensar aqui, foi como é 200 em cima, 200 embaixo, foi metade para cima e metade para baixo. Beleza. Só que a metade que foi para cima, ela se dividiu em duas, entre o R1 e o R2. Então é 0,6 virou em duas. Como o R1 é igual a R2, então foi 0,3 para um, 0,3 para outro. Esse 0,3, quando chega aqui, ele se junta, aqui no ponto C, junta 0,3 com 0,3, vira 0,6 e se divide de novo em duas, de 0,3 e 0,3 ampere. Olha, o que a gente percebe então? Que a corrente que veio para o R4, que é o que ele quer saber, é 0,3, que é metade da corrente total. Guma, como é que eu mostro isso para o meu corretor? Porque você me explicou tudo em cima do desenho. Agora, para o meu corretor, como é que eu mostro para ele todo esse raciocínio? Bom, você vai fazer o seguinte. Você vai dizer o seguinte, que a corrente que foi para o resistor 1 é igual à corrente que foi para o resistor 2 e que é igual à corrente que foi para o resistor 3 e que é igual à corrente que foi para o resistor 3, não, desculpa, estou falando besteira, que foi para o resistor 5 e que foi para o resistor 4. O 3 é o único que foi diferente. Ó, o que foi para o 1 é igual ao que foi para o 2, que é igual ao que foi para o 5, que é igual ao que foi para o 4. Só para ficar na ordem, deixa eu apagar aqui esse... Só para ficar tipo, na ordem, eu vou pôr aqui 4 e vou pôr aqui 5. E é quanto essa corrente, Guma? Essa corrente, deixa eu puxar um pouquinho para o lado, ela é metade do I. Essa corrente... metade não, é 1/4 do I. É I sobre 4.
Você poderia dizer o seguinte, que a corrente que foi para o I3 é igual a metade de I. E a corrente que foi para o I1, que é a mesma que foi para o I2, que é a mesma que foi para o I4, que é a mesma que foi para o I5, é 1/4 de I. Então a corrente que ele quer, que é do I4, né? Então a corrente que foi para o resistor 4 é 1,2 sobre 4, o que vai dar uma corrente I4 de 0,3 ampere. Eita, pegou na cabecinha aqui, né? Cortou aqui um pedacinho. Aí, sobe um pouquinho, Guma. Aí, beleza. Então aqui está a corrente I4. Ô, Guma, podia colocar só isso então aqui, ó, I1 igual a I2, que é igual a 1/4 de I? Podia, pessoal. Isso aqui nem precisava, tá? Eu coloquei aqui só por colocar, tá? Pode até omitir isso aqui, ó. Isso aqui não precisava aparecer aqui não. Tá bom? Beleza? Então o I1, ou você podia colocar o seguinte, ó, I1, que é igual a I2, que é igual a isso aqui, você podia colocar que é metade da metade, assim, ó. Se você quisesse, ó. I1, que é igual a I2, ela é igual a metade da metade de I. Metade da metade é 1/4, tá bom? Seria um jeito também de você mostrar para o seu corretor que você sabe o que você está fazendo. Que não é um chute, não é um palpite. Você não precisa mostrar isso no desenho. Se você escrever isso, ele vai falar, pô, esse cara sabe do que ele está falando. Por que ele vai dizer que é metade da metade ou que ele vai dizer que é 1/4 da corrente? Como assim? Como é que ele sabe isso? Porque ele está vendo. Tá? Ninguém diria 1/4 assim aleatório, como palpite. Concorda comigo? Aliás, como palpite, o cara diria que é metade, metade ou 1/3, né? Porque divide em 3 caminhos. Você entendeu? Tudo bem? Beleza. Então essa é a corrente I4. Ok, nossa, Guma, beleza, hein? O exercício está longo, mas é como eu disse para vocês, às vezes eu começo a querer acelerar, não sei para que eu faço isso, sendo que a ideia aqui é ser didático, né? Agora sim, a letra C pergunta, qual a potência dissipada no circuito e qual a potência dissipada no resistor 3? Então vamos fazer a letra C aqui, ó. Letra C. A potência total do circuito, deixa eu puxar um pouquinho, senão eu vou atrapalhar aqui. Você tem 3 jeitos de fazer a potência total do circuito, 3 maneiras. Quais são as 3 maneiras? Eita, cara. Letra feia, tô tentando melhor aqui. A potência total, que ele chamou de P, né? Potência total. Você pode fazer o URI, ou o PIO, que é I vezes a DDP total, que ele chamou de VAB, tá? Que normalmente nas aulas os professores chamam de U, né? PIO. Você pode usar isso porque você sabe a corrente total e você sabe a DDP. Tá, mas você também poderia usar o R total, que é o R equivalente, que você também sabe, que você calculou na letra A, vezes a corrente ao quadrado. Também é uma saída. Uma outra saída seria você usar o π quadrado sobre R, que seria DDP AB ao quadrado, que você sabe quanto é, sobre a resistência equivalente. Bom, pessoal, evidentemente que dessas 3, se você fizer qualquer uma das 3, você vai ver que dá a mesma resposta. Pode tentar aí. Eu vou fazer a que eu acho mais fácil, né? Que não tem nenhum quadrado aqui, ó. Potência é corrente, 1,2, corrente total, vezes DDP total, 120. Quando eu multiplico 1,2 por 120, isso vai dar 144 watts, que é W maiúsculo. Tira a cabeça, Goma, tira a cabeça da frente, sai daí, seu espaçoso. 144 watts. Essa é a resposta da potência total. Totally crazy. Totally crazy. Beleza. Tá. E ele também quer a potência dissipada no resistor 3. A potência dissipada no resistor 3 você pode usar. Vou usar essa formulinha aqui, ó. É o π quadrado, que é a resistência 3, que eu sei quanto vale, vezes a corrente 3 ao quadrado. Posso usar essa, não posso? Você sabe qual é a corrente 3, Guma? Ó, olha aqui no desenho. Você sabe qual é a corrente 3. Cadê o resistor R3? O resistor R3 não é esse cara aqui, ó? Esse cara aqui é o R3, ó. Qual é a corrente que está passando nele aqui, ó? Ó. 0,6 ampere. Então você pode usar essa corrente. Ô Guma, pera aí, eu tô vendo uma coisa aqui. Posso usar o pio nele também? O que seria o pio? A corrente que passa nele, que é a corrente I3, que é metade da corrente total, tá? Só para lembrar. E posso usar a DDP de A até B, que é 120? Pode, cara, porque está em paralelo com aquele. Então a DDP do R3 também é 120 volts. É a mesma DDP do circuito, que ele está em paralelo com o circuito todo, paralelo com a bateria. Você poderia usar essas duas. O I, então você poderia usar também o pio aqui, ó. Vou usar então, ó. Potência dissipada no 3 também pode ser o I
3 vezes a DDP de A até B, uma vez que ele está ligado na DDP AB. Então vai ficar assim, ó, P3, potência 3, é o I3, que é 0,6 vezes 120. Se você usa essa daqui, galera, ó, deixa eu pôr aqui, você não precisa, faz só para você verificar, tá? Seria R3, que é 200 vezes 0,6 ao quadrado, tá? As duas vai dar a mesma coisa, tá? Vai dar 72 watts. 72 watts. Essa é a potência dissipada no resistor R3. 6 vezes 2, 12, vai 1, 6 com 7, 72, tá bom? Tô verificando aqui se eu não falei besteira. Fechou? Eita, Guma, deu longo esse exercício. Deixa eu ver. Nossa, 20 minutos. Cara, mas segunda fase é isso, né? Vê, nós resolvemos 3 exercícios aqui, 3 em 1, né? E detalhe, em 2 desses itens ele fez 2 perguntas. Ulalá, hein, cara? É, mano, isso aqui é FUVEST segunda fase, parceiro. É FUVEST segunda fase. Bom, rapaziada, seguinte, chegou o momento de indicar para você uma playlist com outras resoluções de segunda fase da FUVEST, não necessariamente 2019, e vou deixar também para você 2 sugestões de vídeo, uma e duas. 2 sugestões de exercícios que também já caíram em vestibulares sobre resistência, resistência equivalente, associação de resistores, né, potência, DDP, tudo essa coisinha para você tentar fazer. Desafio, vai? Beleza? Obrigado por ter ficado até aqui, bons estudos, fiquem com Deus e se inscreve. Tchau!